Olá pessoal, professor Tomás Aquina e hoje nas nossas aulas de História, História do 7º ano. Forte abraço a todos vocês, lembrando, algo sempre presente aí para poder se higienizar direitinho aí e evitar esse contágio aí do Covid-19, do coronavírus. Beleza pessoal? Hoje nas nossas aulas de História do 7º ano, nós iremos tratar aí sobre o Renascimento. A gente vai entender o que vem a ser o Renascimento. Professor, é uma coisa que estava morta e ressurgiu, renasceu, quase por aí, mais ou menos por aí, tá entendendo? Beleza? Vamos lá. Bom, renascimento e humanismo, também tem essa característica aí do renascimento, o humanismo, e a gente vai entender bem direitinho. Nós começamos aí com essa imagem, a criação de Adão, de Michelangelo, um artista aí da pintura renascentista, do Renascimento, que é o Michelangelo que desenhou essa pintura aqui, e ela tem uma série de significados, uma série de coisas bastante interessantes aí. O homem, a valorização do ser humano, a valorização do homem como de uma forma geral, em toda a sua razão, em todo o seu porte físico e tudo mais. Ele não acima de Deus, mas ali numa situação um pouco mais, próxima de Deus, não tão distante de Deus, como pregava, a própria Igreja Católica ainda, aquela distância absurda, acima, totalmente muito acima, mas um ser criado de Deus e muito próximo a Deus, um elemento máximo da sua criação. Então tinha toda essa valorização. Então começa a deixar de ter uma valorização tão espiritual, religiosa, e passa a ter uma relação mais real, mais humana, mais dedicada ao ser humano como o máximo da criação de Deus, o máximo da criação divina. Então, observe aí toda essa transformação que teve, toda a valorização, do homem como forma física também, que é uma herança greco-romana dos artistas greco-romanos também, beleza? Ele ali, uma situação mais linear, mais próximo de Deus, e aqui dentro dessa pintura de Michelangelo, acredita-se o quê? Que essa imagem, onde está retratado Deus como um criador de Adão, representa o quê? Um cérebro, Quem sabe um cérebro humano. Olha direitinho, observe direitinho, que ela dá a representação, a configuração, o desenho, o contorno de um cérebro humano. Beleza, pessoal? Bom, vamos a um pequeno texto e a gente vai entender isso direitinho. O Renascimento foi um período de transição, de passagem, entre a Idade Média e a Idade Moderna, entre o feudalismo, certo? Para o capitalismo. O que era isso, pessoal? Modos de produção, Tudo isso aí vai ter uma característica também, Dentro disso aí, desses dois modos de produção, onde todo o produto da terra, toda a riqueza da terra, ela era produzida através do feudo, que era aquela grande propriedade rural, autossuficiente, onde tudo que se precisava produzia ali. Então a passagem dessa situação aí, da Idade Média, onde tem como sua principal base econômica, o feudalismo, para a Idade Moderna, que começa a ter o quê? A sua principal fonte econômica, o capital, o dinheiro, o capital mercantilista, o mercado, o comércio e assim por diante. Ele vai desenvolver outras formas de capitalismo, de capital, como industrial e tudo mais. Beleza? Então vai ser essa passagem entre aí a Idade Média, o feudalismo, o capitalismo, o feudalismo e a burguesia. Beleza, pessoal? Vamos lá, compreendido entre o final do século XIV e início do século XVI, e que surgiu nas cidades italianas de Gênova, Veneza e outras, Outras cidades aí também desenvolveram aí esse renascimento. Para a gente entender um pouquinho, pessoal, a questão do renascimento, a gente também tem que entender um pouquinho das cruzadas, E o que foi a cruzada? Foram expedições militares, de caráter religioso, que desejavam tomar, recuperar a Terra Santa, Jerusalém, das mãos dos turcos, dos muçulmanos, que era outra religião, uma religião monoteísta, que tem como seu principal representante, seu principal Deus Alá,
e tudo mais, né? Ela é como se fosse um parente do judaísmo, né? Ela é como se fosse prima do judaísmo, vamos entender dessa forma, só para a gente questão de entendimento, beleza? Então o que acontece? A cruzada foi um movimento de resgate justamente de Jerusalém. Foram 8 cruzadas, das 8 cruzadas pouco êxito teve, na realidade não se conquistou Jerusalém, mas teve um intercâmbio, uma troca aí de conhecimento, de cultura e principalmente de mercadoria, né, de produtos. E aí vai ter um renascimento comercial a partir de então, né? E esse renascimento comercial vai dar força a uma classe chamada burguesa, a burguesia, que ela vai enriquecer. Aí vem o capitalismo comercial, né? A burguesia comercial. Essa classe ela vai enriquecer e vai começar a desenvolver vários, né, campos aí artísticos, científicos e tudo mais, artísticos, científicos, filosóficos, né, literários e tudo mais. Então o renascimento vem ser isso aí, né? Vem ser esse ressurgimento aí, e muito tem do renascimento das culturas clássicas, né? O que é um clássico, né? É aquele que a gente tem de melhor, né? A disputa aí entre Santa Cruz e Náutico, né? Náutico Esporte, Santa Cruz e Náutico, é o clássico do futebol pernambucano, é aquilo que se tem melhor no futebol daqui. Então o que acontece? O clássico, para a gente entender, né, a questão do clássico, é tudo aquilo que se tinha melhor antes da Idade Média. Inclusive esse nome, né, intitulado de Idade Média, é justamente em referência a esse período do feudalismo, do sistema feudal, né, que compreendia assim, desde o final do Império Romano, em 476 até 1553, com a queda do Império Romano, né, do Oriente. E aí esse período aí é chamado de Idade Média. Muitos deles atribuídos aos renascentistas desse período, né, vão atribuir essa passagem, esse período aí chamado de Idade Média, onde eles criticavam e diziam que não houve transformação na ciência, na cultura, na literatura e nada. E o resgate, né, daqueles princípios, daquelas ideias ali de Grécia, Roma, né, que foram os pais da República, né, que introduziram o sistema republicano, jurídico, como o caso dos romanos, né, a democracia, a filosofia, né, aí no campo do pensamento, aí, da política, como é o caso de Grécia. Então tudo isso aí vem aí, um resgate de tudo aquilo ali, certo? Por isso vem essa questão, renascimento. Dando prosseguimento, eu já falei demais a respeito dessa parte, né? Olha só, nós temos algumas características, né? Algumas principais características. Tem outras? Tem, né? Tem várias. Se a gente for observar, valorizar, vai depender de cada estudioso e tudo mais, ele vai valorizar cada uma delas, né? Vai buscar outras também. O racionalismo, a razão, o único caminho na busca do conhecimento, essa capacidade, né, que nós, seres humanos, o único ser no planeta, ser vivo no planeta que tem essa capacidade de raciocinar, de pensar de uma forma racional, usando aquilo que Deus, né, lhe deu de melhor, que é a sua capacidade de pensar, né? Então tudo isso aí vai ser valorizado, então vai ser uma valorização do racional, do pensamento, né, da razão humana, beleza? Também um resgate lá das antigas civilizações clássicas, né? Desenvolveu muito a filosofia lá naquele período, né? Grécia, por exemplo, desenvolveu muito o campo da filosofia, o campo filosófico. Então, Grécia desenvolveu muito isso aí, e muito isso aí vai ressurgir novamente com o Renascimento. O antropocentrismo, agora a partir de então é o homem como centro do mundo, né? Isso a gente vai observar até no campo da ciência, né? Nós temos aí teorias sobre a teoria geocêntrica, onde a Terra era o centro do universo, né? A Terra era o centro do universo, e aí depois descobriu-se o quê? O heliocentrismo, aonde não era a Terra que era o centro do universo, não eram os planetas, não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim, era o oposto, o contrário, né? A Terra, juntamente com os outros planetas, ela girava em torno de quem? Em torno do Sol, né? Então é essa daí. Então nós temos aí o antropocentrismo, toda essa discussão, essa briga então em valorização do ser humano também, das ideias do pensamento. E tudo vai ser começado a pensar em cima do homem. O homem como centro das discussões, do pensamento, da valorização e tudo mais. Beleza? Humanismo, né? A valorização do ser humano, todos os escritos, toda a literatura, toda a filosofia, toda a crítica vai ser voltada não mais para o lado espiritual, né?
Não mais só para Deus, mas sim para o lado do homem. O homem como único, né? Como indivíduo, como pessoa. Então a valorização do homem através dos textos, da literatura da época, da filosofia, da escultura da época. A gente vai ver isso aí, que vai ter uma valorização do ser humano agora como pessoa, como indivíduo, certo? Então isso é o humanismo. Cientificismo, né? A ciência como principal caminho na busca da realidade. Aí vem se desenvolver o quê? O empirismo, né? Ou seja, a busca do conhecimento através da experiência. O que é a ciência, né? A ciência é um tipo de conhecimento. E o que um tipo de conhecimento vai buscar? A verdade, né? Então a ciência, o cientificismo, ele vai começar a explicar as forças da natureza, os acontecimentos de uma forma racional, beleza? Está tudo interligado isso aqui, de uma forma racional, através da razão, que vai observar, vai utilizar o empirismo, a observação das coisas, né? Por que dia? Né? Por que noite? Por que as estações do ano? Né? Existe o ar não se vê, mas se sabe que existe. Então tudo isso aí vai ser buscado e analisado, né? Estudado, observado. E aí vai ter uma valorização da ciência. Em nome disso aí, várias descobertas científicas vão começar a vir à tona, aparecer e tudo mais. O hedonismo, né? É a busca do prazer. Prazer em todos os seus campos, né? No falar, no paladar, no sentir, no prazer sexual, livre, né? Livre do controle religioso agora. E aí é por isso que eu botei. Busca pelo prazer versus a igreja, o hedonismo, essa busca pelo prazer. Nós também temos aí, que eu não coloquei, mas é o individualismo. A partir de então, o ser humano começa a se ver como único. Não, eu sou único, né? Eu tenho um nome e um sobrenome, beleza? Eu agora posso fazer uma obra e me dedicar e assinar ali. Fui eu, foi Michelangelo, foi Donatello, né? Foi Leonardo da Vinci e assim por diante. Então ele começa agora a se sentir como único indivíduo e o hedonismo é a busca pelo prazer, sem qualquer tipo de repressão religiosa. Antiguidade clássica, aí vem isso que eu falei para vocês, né? O resgate de toda aquela cultura greco-romana, né? Na filosofia, na arte, na pintura, né? E tudo mais. Beleza? Isso aqui é só para a gente entender um pouquinho das bases aí do Renascimento. Prosseguindo, mecenato. Muito da divulgação, do espalhar das ideias aí renascentistas, vieram aí do mecenato, né? Isso aqui é mais uma obra aí na Capela Sistina, um parque do teto da Capela Sistina de Michelangelo também, correto? Ele vai pintar, não só ele, mas outros artistas aí, vão pintar essa capela, que é lá no Vaticano, né? É onde acontece ali a escolha do Papa, né? Onde João Paulo II, né? O atual Papa de hoje também, ele foi escolhido, né? Papa Francisco foi escolhido aí, ordenado aí, ocorre o conclave, aquela votação, beleza, pessoal? E é justamente aí na Capela Sistina aí, pintada justamente por Michelangelo, uma parte dela a gente observa aqui. Isso aí foi patrocinado por um grupo de pessoas chamadas mecenas, né? Que eram da alta burguesia, certo? Burguesia comercial, beleza? A gente vai entender isso aí, por que comercial? Porque vai ter a burguesia comercial, vai ter a industrial, né? E assim por diante. Então o que acontece? A alta burguesia de Florença, de Gênova, de Veneza, eles vão patrocinar artistas, intelectuais, cientistas e tudo mais no desenvolvimento da sua arte, da sua obra. Então o que vai acontecer? Tudo isso aí vai ser graças à divulgação da sua obra, graças aos mecenas. E um dos grandes mecenas que nós tivemos nesse período foi justamente a Igreja Católica. Observe, a própria Igreja Católica, ela vai financiar pagamento de artistas do período que pintassem o quê? A igreja, com cenas bíblicas, né? Com cenas aí religiosas. Então nós temos aí, mecenas eram burgueses que patrocinavam os artistas da Renascença. A Igreja Católica foi um dos principais mecenas do Renascimento. Beleza, pessoal? Prosseguindo, no nosso próximo slide, nós iremos ver aí algumas obras, né? Sandro Botticelli, né? O nascimento de Vênus aí. E aí nós temos aí uma valorização do ser humano, né? Do homem, né? Nós temos uma valorização do ser humano. A mulher
em toda a sua nudez, beleza? Então, observe aí como é que é o olhar já. Isso aí jamais poderia ser retratado na Idade Média, né? A nudez feminina, masculina e tudo mais. Então, você passa a ter uma diferenciação, né? Aí nós temos aí uma obra bastante conhecida de Leonardo da Vinci, as pessoas falam ambas as palavras, eu às vezes falo Vinci e assim por diante, que é a Mona Lisa, o Gioconda, né? Que é uma obra aí pintada por esse importante renascentista, né? Que ele lidou em vários campos aí, na matemática, na engenharia e tudo mais, aí na pintura, na arquitetura, beleza? Do campo aí do conhecimento, o Leonardo da Vinci ele vai atuar em vários campos, né? O teto da Capela Sistina, ou seja, aquela capela lá do conclave, né, da escolha dos papas, né, como o Papa Francisco e tudo mais, foi obra de Michelangelo, né? A capela, o teto, né, da Capela Sistina. Então, são algumas obras aí que você vai ver, né? Então, existe uma preocupação muito com essas coisas, com essa valorização, a valorização do ser humano, né? Pintando, retratando agora em toda a sua plenitude. Prosseguindo, uma coisa bastante interessante no mundo da arte, perspectiva e ponto de fuga. Pessoal, isso aqui é bastante interessantíssimo. Desenvolveu-se técnicas de pintura e de arte nisso aqui, ó, o chamado ponto de fuga. Um pontozinho, certo? Aí linhas, e essas linhas aí vão dar uma ideia de uma perspecção de quê? Uma perspectiva de quê? De profundidade, de dimensão, 3 dimensões, aí você começa a observar o objeto em largura, altura e comprimento, certo? Linhas horizontais, né? Linhas transpassadas, né? Vão dar essa ideia aí. Isso aí vai ser uma técnica muito bem desenvolvida no período do Renascimento, que aí vão melhorar a pintura. E nós temos aqui um exemplo, né? Um quadro também, onde está retratando isso aí, o ponto de fuga. Você observa o seguinte, você observa que existe uma ideia de profundidade. Você vê no primeiro plano e no segundo plano mais aprofundado. Então, essa é uma técnica desenvolvida nesse período. Anterior a esse período, se falava quase nada ou nada disso aí, certo? Dessa técnica aí, de pintura, de desenho, né? E assim por diante. Continuando, aí nós temos aqui as esculturas, né? Olha só. Michelangelo, todas eram justamente desse artista, né? Michelangelo. Davi, aquele herói bíblico, né? Pietà, ou seja, Jesus Cristo nos braços de sua mãe, e Moisés, mais um herói bíblico. Perceba-se que é o seguinte, todos eles estão ligados à religiosidade. Não há uma negação da religiosidade, né? Não é um desprendimento, não se torna adversário da religiosidade, não, né? Mas sim uma valorização do ser humano. Olha aqui, o ser humano, o homem, em toda a sua plenitude, a valorização do nu, a partir de então, jamais poderia ser colocado em outra época, né? No período medieval, na Idade Média, o poder dominante, a instituição que dominava naquele período era a igreja, principalmente a igreja católica, era a única igreja no período medieval, ali naquele momento, a igreja católica, beleza? Então ela jamais permitiria isso aqui, mas você vê que é uma valorização do ser humano, numa figura religiosa, certo? E aí mostrando ele toda a sua plenitude. Começa a observar isso aqui, essa escultura aqui tem mais de 5 metros de altura. Observe direitinho o que é 5 metros, toda feita em mármore. Olha só a valorização do ser humano, olha só o detalhe, as dobras do vestido e tudo mais. Ali nós temos Moisés, também a valorização do homem, né? Bem desenhado, bem esculpido, valorizando a sua força, né? E tudo mais. Então existia esses detalhes, né? Essa valorização, tudo enfocado em quem? O homem, o antropocentrismo, o humanismo, a valorização do ser humano. Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui, certo? A gente vai ficar aqui com esses autores, né? Michelangelo, né? Davi, Pietà e Moisés, certo? E na próxima semana a gente vai dar continuidade aí na nossa segunda parte aí sobre o Renascimento. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.